e adicional de férias. Item 31. Ao passo ainda, resguardando o interesse público, é importante acentuar que a observância do princípio da anterioridade impõe que a produção legislativa de fixação de remuneração dos agentes políticos ocorra em momento antecedente ao resultado das eleições, atendendo aos princípios da administração pública e, sobretudo, impossibilitando influência político-partidária e o estabelecimento remuneratório após conhecidos eleitos. Em sentido similar, o conselheiro Rodrigo Coelho do Carmo, do TCE do Espírito Santo, quando do processo 3248 de 2017, reportando-se a manifestação do STF, número ao recurso extraordinário 213.524, apresentou o voto da forma que segue. O STF entende que a mens legem na norma constitucional, isto é, sua finalidade, determina que o subsídio dos agentes políticos municipais, categoria que inclui os vereadores, seja fixado antes da realização das eleições municipais, no momento no qual, onde se desconhece quem serão os eleitos, e não até o término de uma legislatura para viger na subsequente. Assim, guarda-se a equidistância e imparcialidade na produção do ato legislativo, evitando os favorecimentos em causa própria ou de terceiro, ou perseguições por motivos políticos. Do exposto, entendemos ser obrigatório o respeito ao princípio da anterioridade na fixação dos subsídios dos agentes políticos municipais de ambos os poderes, com base em interpretação sistemática do texto constitucional, notadamente tendo em vista o artigo 29, incisos 5º e 6º, e os princípios dispostos no caput do artigo 37 constitucional. As inquirições versus matéria afeta também aos limites de despesa e gastos de pessoal previsto na Constituição da República e, evidentemente, na Lei de Responsabilidade Fiscal, LDO e outras mais que tratem desse mistério quanto à gestão pública responsável. Na verdade, os subsídios do chefe do Poder Executivo são incorporados às despesas de pessoal e, portanto, ficam inseridos naquele limite de 54%. A respeito da fixação dos vereadores, existem limites que devem ser observados. Inicialmente, o artigo 29, inciso 7, estabelece que o total da despesa com remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar o montante de 5% da receita do município. Além desse, cumulativamente, devem ser estabelecidos os limites previstos no Poder Legislativo, no artigo 29 da Constituição da República e no artigo 23º-A da Lei de Responsabilidade Fiscal, que representativamente versa os gastos com folha de pagamento e despesas total de pessoal. Estes últimos limites foram objeto da deliberação plenária desta Corte, aqui, acho que está mais recente, do dia 24 de agosto de 2018, no processo 10.802 de 2017. E aqui trago a ementa que permita-me não lê-la. Até porque, excelência, a criação de despesas públicas, entendo que não reste um outro instrumento que não seja a lei. Então, eu não poderia criar despesa pública por um instrumento que não seja a lei em sentido estrito. Despesa pública e, notadamente, especificamente, despesa pública de pessoal. Excelência, diante das razões acima expostas, os agentes políticos limitados aos agentes políticos são extensivos os direitos sociais previstos no artigo 7º, incisos antes referidos da Carta Maior, que prevê em feiras remuneradas, texto constitucional, 13º salário, inexistindo incompatibilidade com o sistema remuneratório de subsídios, que podem ser instituídos mediante a existência de lei em sentido estrito, evidentemente de iniciativa legislativa, para a legislatura subsequente nos termos dos artigos 29, incisos 6, 5º e 7º da Constituição da República, obedecendo ao que estabelece a Constituição do Estado e as normatizações ainda federais, no que couber as voltadas à legislação orçamentária e financeira
respectiva, evidentemente, em obediência aos princípios também da anterioridade decorrente da interpretação como um todo das normas constitucionais. Excelência, então, eu voto no seguinte sentido, claro, de conhecer a consulta e respondê-la no seguinte sentido. O que tem essa parte aqui? A emenda, sem emendada, consulta, Câmara Municipal de Campestre, inquirição quanto à concessão, na verdade, consulta, responsável pela Câmara Municipal de Campestre, à época, inquirição quanto à concessão de gozos e despesas remuneradas, texto constitucional, 13º salário a agentes políticos municipais. Observância ao princípio da anterioridade, instrumento legislativo adequado para a instituição, possibilidade de concessão para a legislatura contemporânea, submissão ao pleno, observância da admissibilidade, conhecimento e resposta. A fixação dos subsídios dos agentes políticos municipais é alicerçada no princípio da autonomia, tal qual disposto no voto, artigo 18 constitucional, e prevista no artigo 39, parágrafo 4º da Carta Maior. Ainda pegando o gancho na Constituição Federal, o artigo 39, parágrafo 4º da Constituição determina que a fixação dos subsídios dos agentes políticos deve ser feita mediante parcela única, limitando as possibilidades de divisão em partes fixas e variáveis, bem como proíbe o acréscimo de quaisquer gratificações adicionais, abono, prêmio, verba de apresentação, outras espécies remuneratórias. Na verdade, aqui há uma cópia do dispositivo constitucional. Os direitos sociais dispostos nos artigos 7º, 8º e 17º da Carta Magna, 13º salário, coisas remuneradas e o respectivo texto constitucional são extensivos aos detentores de mandato letivo em caso de agentes políticos municipais. O Supremo Tribunal Federal assentou entendimento no recurso extraordinário tal de que a compatibilidade entre os direitos previstos nesse artigo 7º e aquele regime de subsídio do artigo 39, parágrafo 4º, também constitucional. O processo legislativo para a fixação do subsídio aos agentes públicos municipais será realizado mediante lei em sentido estrito de iniciativa da Câmara Legislativa Municipal, restringindo-se à legislatura subsequente, nos termos do artigo 29, de uma de iniciativa da Câmara Legislativa Municipal da legislatura anterior para a subsequente, nos termos do artigo 29, incisos 5º e 6º da Constituição, observando as disposições previstas na Constituição do Estado, na legislação estadual e na legislação financeira orçamentária respectiva. O princípio da prioridade, que é decorrente dos princípios da isonomia, da moralidade e da impessoalidade, no caso, consoante a interpretação sistemática constitucionais, deve ser observado no processo legislativo para a fixação dos subsídios dos agentes políticos dos poderes municipais, todos os agentes políticos. Assim, sendo dar conhecimento do consulente de presente decisão, encaminhar a cópia dos autos, incluída esta decisão aos demais conselheiros do Corte de Contas para conhecimento e providência que julguem necessários, determinar a divulgação integral do presente consulta no site do Tribunal, em caso permanente, a fim de permitir futuramente o cumprimento do artigo 188 regimental, publicizar a decisão para os seus efeitos legais. É como voto, senhor presidente. Eu queria fazer um breve apontamento, porque na defesa inicial do parecer eu apenas me ative à sugestão de resposta à consulta, né? E agora, tendo ciência da parte divergente no voto do conselheiro
relator, eu preciso explicitar, né, as razões pelas quais o Ministério Público de Contas se manifesta por essa diferenciação entre a submissão do Legislativo ao princípio da anterioridade e a não existência dessa obrigatoriedade decorrente da Constituição em relação ao Executivo. O artigo 29(6) da Constituição, ele dispõe expressamente sobre a aplicação do princípio da anterioridade ao subsídio dos vereadores, né? Será fixado pelas respectivas câmaras em cada legislatura para a subsequente. O 29(5), por sua vez, ao tratar do subsídio do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, ele não traz essa indicação expressa da submissão ao princípio da anterioridade e ainda diz que a lei é de iniciativa da Câmara Municipal. E a grande finalidade do princípio da anterioridade é evitar que se legisle em causa própria, né? Então, quando a lei é de iniciativa da Câmara para fixação do subsídio de seus próprios membros, há esse cuidado expresso da Constituição em impor o princípio da anterioridade. Em relação ao Executivo, como a lei é de iniciativa da Câmara, não existe essa obrigatoriedade no texto constitucional, né? E aí eu vou trazer a própria decisão invocada pelo conselheiro relator do STF, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, nesse sentido, em que ela diz que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que os municípios têm autonomia para regular o sistema de remuneração de seus vereadores e prefeitos, desde que respeitada a Constituição da República e a Constituição do Estado. O que é que a Constituição da República diz? Que a autonomia é obrigatória para a fixação dos subsídios dos vereadores. Não impõe essa obrigatoriedade para o Executivo. Firmou-se ainda no sentido de que as mudanças introduzidas pela Emenda Constitucional 1998 não proibiram a aplicação do princípio da anterioridade, mas apenas retiraram a obrigatoriedade desse princípio, ficando para os municípios, dotados de autonomia e competência para a regulamentação do sistema remuneratório de seus agentes políticos, a liberdade para instituí-lo ou não. Então, o que é que se extrai? Fica dentro da competência de cada município, né, a autonomia, por meio de sua lei orgânica, de instituir para os agentes do Poder Executivo a obrigatoriedade ou não da incidência do princípio da anterioridade. Então, foi nesse sentido a proposta que foi trazida aqui no parecer, né? No caso de agentes políticos do Poder Executivo, não havendo obrigatoriedade de obediência ao princípio da anterioridade, salvo se a lei orgânica assim o exigir. Por quê? Essa primeira parte, não obrigatoriedade, porque ela não decorre de uma imputação constitucional. Não existe no 29(5) essa obrigatoriedade expressa. E salvo se a lei orgânica assim o exigir, porque conforme decisão do STF, né, fica a cargo de cada município, dentro da sua autonomia e competência para a regulamentação do sistema remuneratório, instituir ou não para os agentes do Poder Executivo essa incidência do princípio da anterioridade. Então, eu queria fazer só essas considerações agora, né, que ficou clara a divergência, e reiterar todos os termos do parecer 16/2019. O Carmen Lúcia, aqui no meu voto, é a ministra Ellen Grace. Só para... Só tem uma outra referência aí de... Não, a referência, eu estou me baseando no que está no parecer, Lúcia, né? Okay. Tá. A referência que eu tenho é o recurso 48.4307, de relatoria da ministra Carmen Lúcia, julgado em 17 de junho de 2008. Tá. Quando a senhora falou que nas palavras do relator, eu entendi que a senhora está fazendo uso de alguma jurisprudência que eu tinha dito aqui, mas é do parecer Mas ministerial. É porque a decisão que foi lida por Vossa Excelência era nesse mesmo sentido, né? Aqui de o estar recurso dentro da extraordinário... autonomia dos municípios e estabelecer o sistema remuneratório de seus agentes. Sim. Não foi isso? Aqui o da Ellen Grace é o recurso extraordinário 494.253. Outro aqui... O que eu tenho aqui também do STF é um agravo regimental em agravo de instrumento 417.936. Eu não me recordava o número do processo, nem do acórdão que Vossa Excelência tinha citado, mas eu achei o conteúdo da decisão... semelhante, né? Bem assemelhado, né? Por isso que eu fiz essa referência. Tudo bem. Então, eu vou ter que convocar para compor o quórum
um dos substitutos. Não sei quem está, é você ou quem está nessa... Vocês Alberto é o próximo é Alberto. substituído. Então, para você apresentar o voto, porque para compor o quórum da sessão, tá ok? Então, em discussão, o processo relatado pelo conselheiro Anselmo. Conselheiro Fernando, como vota? O relator. Conselheiro Alberto. Relator, senhor presidente. Aprovado. Excelência, eu quero novamente aqui, o processo está encaminhado, novamente algumas indicações textuais na leitura. Eu queria aproveitar o ensejo, Excelência, para retirar de pauta os processos 159 de 2004, esse processo 159, a razão, Excelência, é que é um processo inusitado. Eu até, antes de vir para a sessão, estava com um convencimento, mas eu acabei, voltando atrás, é um processo em que eu iria trazer o julgamento de uma auditoria. Mas eu verifiquei que esse processo já tem até funcionamento, defesa, e que é uma auditoria. E, em regra, as auditorias, quando não tem a prestação de contas, pelo menos as mais antigas, acho que a anterior de 2016, é como se fosse a prestação de contas de gestão. Mas, no caso, apesar de 2003, há prestação de contas do gestor de 2003. Então, eu verifico que não há necessidade de trazer a pleno um processo que já foi, inclusive, sancionado com defesa, com parte da defesa acolhida, outra parte mantida, e eu acho que fica mais coerente eu juntar este processo ao processo das contas de gestão e, assim, trazer para o pleno para decidir a respeito. Essa é a razão da minha retirada de pauta. Ok. É o processo 159/2004. E o processo 5778 de 2011, eu só preciso... É um processo, Excelência, que, na verdade, há ainda no gabinete uma discussão sobre um procedimento do tribunal em que é uma inspeção in loco mesmo, verdadeira, apesar de ter começado como auditoria. Mas até pela limitação temporal, os técnicos afirmam que houve apenas a verificação dos atos de gestão da Secretaria de Educação como um todo. Então, auditoria, inspeção in loco. Eu entendo que seja inspeção in loco. Mas eu também vislumbrei, Excelência, que é um processo que vai se julgar atos do prefeito, embora saibamos que há uma secretária de Educação. E em nenhum momento, a não ser vagamente por uma ata juntada aos autos, verificamos o nome da secretária. Aí surge essa forma de como trazer esse processo para o julgamento. Talvez ter necessidade, embora o tempo vá longe, mas até de citar a responsável, que apesar dos técnicos elaborarem um relatório, mas eu acho que foi aqui utilizado aquela história aqui da fé pública. Elaborou-se relatório bem fundamentado, mas nos autos não tem um elemento nem indiciário daquilo que está afirmado. Então, eu fico muito desconfortável em trazer um processo que possa ocasionar um prejuízo, não o cidadão, mas o cidadão gestor público, cidadão qualificado. Nesse sentido, a retirada de pauta para realmente me debruçar de como vamos proceder a respeito destes autos. Okay. Sendo assim, a minha pauta está esgotada pelo dia de hoje, Excelência. Pela ordem, conselheira Raquel. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, doutora Estela, representando o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, eu tenho um processo para relatar
que, na verdade, é um voto vista de um processo do conselheiro Anselmo, mas um voto vista, um processo que o conselheiro Fernando também pediu vistas. Então, eu imagino que eu devo esperar o conselheiro Fernando retornar, se é que ele retorna. Torna, sim, ele só foi... Tá ali. Então, eu vou relatar outros 3 processos que eu tenho, são Ok. processos simples. Na verdade, são 3 recursos de reconsideração. O Roberto está aqui. 3 recursos de reconsideração relativos àqueles processos de aposentadorias para fins de registro que foram colocados em pauta sem a publicação no Diário Oficial, e o Ministério Público de Contas entrou com recurso no intuito de... Rever, né? Isso, exatamente, de fazer uma nova análise. Então, são 3 recursos de igual teor, é o processo TC 15.167 de 2013, 15.235 de 2013 e 15.224 de 2013. E em todos eles, o meu voto é no mesmo sentido, como já relatei aqui em outras oportunidades, no sentido de conhecer do recurso, dar provimento para declarar a nulidade dos acórdãos proferidos em cada um dos processos, os acórdãos proferidos na sessão ordinária de 3 de outubro de 2013, pelo Tribunal Pleno, determinar ao Alagoas Previdência que encaminhe a esta Corte de Contas o procedimento administrativo referente ao ato concessivo de aposentadoria dos beneficiários, e aqui eu vou citar os nomes, em o senhor Nivaldo Pereira Nunes, em outro... Tem algum erro aqui, ó, pra mim como foi bom. Tá com medo. Que olhar aí. Senhor presidente, só um instante, que tem algum erro aqui. Ok. Vou tirar de pauta, senhor. Eu vou tirar de pauta, senhor presidente, os 3 processos, porque tem algum erro, e para identificar que vai demandar algum tempo, a nossa sessão já está extensa o bastante. Então, considerando que o conselheiro Anselmo e o conselheiro Fernando não estão presentes agora na... Aqui já. Ah, conselheiro Fernando, falta o conselheiro Anselmo agora. Mas você tem um outro, não tem? Aí tem um outro processo, que na verdade é um processo que foi pautado lá pelo gabinete, que foi um processo que foi do conselheiro Sérgio, quando ele estava na substituição. Foi pedido vistas, é isso, conselheiro Sérgio? Pelo conselheiro Anselmo, e ele está trazendo de volta com o posicionamento dele para que seja colocado em deliberação. Aí eu deixo aí a palavra para o conselheiro Sérgio. Vai ter que esperar o Anselmo, né? Da mesma forma. Então, vamos parar 5 minutinhos, que eu também estou precisando dar uma volta aí. Parar 5 minutos.